Capítulo 13. A natureza, o desfrutador e a consciência. Arjuna disse: Ó meu querido Krishna, quero saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. A Suprema Personalidade de Deus disse: Este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo. E quem conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Ó descendente de Bharata, você deve entender que em todos os corpos eu também sou conhecedor e compreender este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Esta é minha opinião. Agora, por favor, ouça enquanto faço uma breve descrição deste campo de atividade e de seus elementos constituintes, e também de quais são as suas mudanças, qual a fonte que o origina, quem é esse conhecedor do campo de atividades e que influências ele exerce. Em vários textos védicos, diversos sábios descrevem este conhecimento sobre o campo de atividades e o conhecedor das atividades. O Vedanta Sutra o apresenta de maneira especial ao fazer um extenso raciocínio sobre a causa e o efeito. Os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos e a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções. Todos estes são considerados, em resumo, o campo de atividades e suas interações. Humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. Desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto. Equanimidade diante de conhecimentos, de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Devoção constante e imaculada a mim. Aspirar a viver num lugar solitário. Afastar-se da massa geral de pessoas. Aceitar a importância da autorrealização. E empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento. E algo diferente disto é ignorância. Passarei agora a explicar o conhecível, conhecendo o qual você irá saborear o eterno. Brahman, o espírito que não tem começo e é subordinado a mim, situa-se além da causa e do efeito deste mundo material. Em toda parte estão suas mãos e pernas, seus olhos, cabeças e rostos, e ele tem ouvidos em toda a parte. É deste modo que a superalma existe, penetrando tudo. A superalma é a fonte que origina todos os sentidos. No entanto, ele é desprovido de sentidos. Ele é desapegado, embora seja o mantenedor de todos os seres vivos. Ele transcende os modos da natureza e, ao mesmo tempo, é o Senhor de todos os modos da natureza material. A verdade suprema existe fora e dentro de todos os seres vivos, móveis e imóveis. Porque é sutil, ele está além do poder dos sentimentos, dos sentidos materiais da visão ou da compreensão. Embora longe, muito longe, ele também está perto de todos. Embora pareça estar dividido entre todos os seres, a superalma nunca se divide. Sua situação é sempre a mesma, embora ele seja o mantenedor de toda entidade viva, deve-se compreender que ele devora
e desenvolve tudo. Ele é a fonte de luz em todos os objetos luminosos. Ele está além da escuridão própria da matéria e é imanifesto. Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Ele está situado nos corações de todos. Assim, descrevi sucintamente o campo de atividades, o corpo, o conhecimento e o conhecíveis. Ele é a fonte de luz em todos os objetos luminosos. Ele está além da escuridão própria da matéria e é imanifesto. Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Ele está situado nos corações de todos. Assim descrevi sucintamente o campo de atividades, o corpo, o conhecimento e o conhecível. Só meus devotos podem compreender isto na íntegra, e então alcançar minha natureza. Deve-se entender que a natureza material e as entidades vivas não têm começo. As transformações, porque elas passam, e os modos da matéria são produtos da natureza material. Está dito que a natureza produz todas as causas e efeitos materiais, ao passo que a entidade viva é a causa dos vários sofrimentos e prazeres deste mundo. Dessa forma, a entidade viva, dentro da natureza material, segue os caminhos da vida, desfrutando os três modos da natureza. Isto decorre de sua associação com essa natureza material. Assim, ela se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies de vida. Contudo, neste corpo há um outro, um desfrutador transcendental, que é o Senhor, o proprietário supremo, que age como supervisor e permissor, e que é conhecido como super-alma. Aquele que compreende esta filosofia, que trata da natureza material, da entidade viva e da interação dos modos da natureza, com certeza alcançará a liberação. Ele não voltará a nascer aqui, não importa qual seja a sua posição atual. Alguns percebem a super-alma dentro de si através da meditação, outros através do cultivo de conhecimento e outros através do trabalho sem desejos fruitivos. E há também aqueles que, embora não sejam versados em conhecimento espiritual, passam a adorar a pessoa suprema, após ouvirem outros falarem a respeito dele. Devido à sua tendência de ouvir as autoridades, eles também transcendem o caminho de nascimentos e mortes. Ó principal entre os Bharatas, fique sabendo que tudo que existe, seja móvel ou imóvel, é apenas uma combinação do campo de atividades e do conhecedor do campo. Aquele que vê a super-alma acompanha a alma individual, todos os corpos, e que compreende que a alma e a super-alma, dentro do corpo destrutível, jamais serão destruídos. Vê de verdade. Aquele que vê a super-alma igualmente presente em toda a parte e em cada ser vivo, não se degrada através da mente. Assim, ele se aproxima do destino transcendental. Quem pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, que é a criação da natureza material, e vê que o eu nada faz, vê de verdade. Quando um homem sensato deixa de ver as diferentes identidades consequentes a diferentes corpos materiais e vê como os seres se expandem por toda a parte, ele alcança a concepção Brahman. Aqueles com a visão da eternidade podem ver que a alma imperecível é transcendental, eterna e situada além dos modos da natureza. Apesar do contato com o corpo material, ó Arjuna, a alma nada faz nem se enreda. O céu, devido à sua natureza sutil, não se mistura com nada, embora seja
onipenetrante. De modo semelhante, a alma situada na visão Brahman não se identifica com o corpo, embora esteja no corpo. Ó filho de Bharata, assim como o Sol ilumina sozinho todo este universo, do mesmo modo, a entidade viva sozinha dentro do corpo ilumina o corpo inteiro através da consciência. Aqueles que com os olhos do conhecimento veem a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo e podem também compreender o processo que consiste em libertar-se do cativeiro da natureza material, alcança a meta suprema. Capítulo 14. Os três modos da natureza material. A Suprema Personalidade de Deus disse: volta-lhe a expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Fixando neste conhecimento, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental igual à minha. Nesta situação, ela não nasce no momento da criação, nem é perturbada no momento da dissolução. A totalidade da substância material, chamada Brahman, é a fonte do nascimento e é esse Brahman que eu fecundo, possibilitando o nascimento de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Ó filho de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento nesta natureza material que todas as entidades vivas e todas as espécies de vidas tornam-se possíveis, e que eu sou o Pai que dá a semente. A natureza material consiste em três modos: bondade, paixão e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, ó Arjuna de braços poderosos, a entidade viva eterna é condicionada por esses modos. Ó pessoa virtuosa, o modo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aqueles que estão situados neste modo condicionam-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. O modo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados, ó filho de Kunti, e por causa disso, a entidade viva encarnada está presa às ações fruitivas materiais. Ó filho de Bharata, fique sabendo que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas encarnadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono, que atam a alma condicionada. Ó filho de Bharata, o modo da bondade condiciona o homem à felicidade, o da paixão, ou condiciona a ação fruitiva, e o da ignorância, cobrindo o seu conhecimento, o ata à loucura. Às vezes o modo da bondade se torna preeminente, derrotando os modos da paixão e da ignorância. Ó filho de Bharata, às vezes o modo da paixão sobrepuja a bondade e a ignorância, e outras vezes a ignorância derrota a bondade e a paixão. Dessa maneira, há sempre competição pela supremacia. As manifestações do modo da bondade podem ser experimentadas quando todos os portões do corpo são iluminados pelo conhecimento. Ou melhor, entre os Bharatas, quando há um aumento do modo da paixão, desenvolvem-se sintomas de grande apego, atividade fruitiva, esforço intenso e desejo e anseio incontroláveis. Quando predomina o modo da ignorância, ó filho de Kuru, manifestam-se escuridão, inércia, loucura e ilusão. Quando alguém morre no modo da bondade, ele atinge os planetas superiores puros, onde residem os grandes sábios. Quando alguém morre no modo da paixão, ele nasce entre os que se ocupam em atividades fruitivas, e quando morre no modo da ignorância, nasce no reino animal. O resultado da ação piedosa é puro, e se diz que está no modo da bondade, mas a ação feita no modo da paixão resulta em miséria, e a ação executada no modo da ignorância resulta em tolice. Do modo da bondade, desenvolve-se o verdadeiro conhecimento.
Do modo da paixão, desenvolve-se a cobiça, e do modo da ignorância, desenvolve-se a tolice, a loucura e a ilusão. Aqueles situados no modo da bondade gradualmente elevam seus planetas superiores. Aqueles no modo da paixão vivem nos planetas terrestres. E aqueles no abominável modo da ignorância descem para os mundos infernais. Quando alguém vê corretamente que em todas as atividades o único agente que está em ação são estes modos da natureza, e quando conhece o Senhor Supremo, que é transcendental a todos esses modos, ele então alcança minha natureza espiritual. Quando é capaz de transcender esses 3 modos associados com o corpo material, o ser encarnado pode liberar-se do nascimento e da morte, da velhice e dos sofrimentos que são inerentes a eles, e mesmo nesta vida pode gozar o néctar. Arjuna perguntou: Ó meu querido Senhor, através de quais sintomas reconheces quem é transcendental a esses 3 modos? Qual é o seu comportamento? E como ele transcende os modos da natureza? A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó filho de Pandu, aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão quando estes estão presentes, nem os deseja quando desaparecem, que não se abala nem se perturba com quaisquer das reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos é que são ativos e que está situado no eu e tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento, que olha para um apunhado de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão, que é igual para o desejável e o indesejável, que é estável, igual no lavor e na repreensão, honra e desonra, que dá o mesmo tratamento tanto ao amigo quanto ao inimigo, e que renunciou a todas as atividades materiais. Diz que essa pessoa transcendeu os modos da natureza. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e não falha em circunstância alguma, transcende de imediato os modos da natureza material e chega então ao nível de Brahman. E eu sou a base do Brahman impessoal, que é imortal, imperecível e eterno, e é a posição constitucional da felicidade última.